A voz de Deus, ela é inconfundível. É uma voz que não deixa dúvida. Quando você está precisando tomar uma decisão, a voz de Deus vem e te fala para onde você tem que ir, para que lado você tem que se direcionar. É forte demais. Agora tem gente que nunca ouviu a voz de Deus. A gente vai falar sobre isso hoje, sobre a voz dele, como Deus fala e como a gente tem que ter ouvidos para ouvir. Samuel capítulo 3. E o jovem Samuel servia a quem? Servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Então era um período em que Deus não estava falando. Eli, se você acompanhou, está acompanhando a série de Reis, você viu que Eli era um homem que deixou de temer a Deus, então Deus não falava mais com ele. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, o que ele disse? Então Eli estava deitado no lugar dele e Samuel estava próximo ao altar. Se fosse no dia de hoje seria no altar. E Deus chamou Samuel. Samuel! Qual foi a resposta dele? E o que ele fez em seguida? Versículo 5. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes. Ele ouviu uma voz, mas ele não identificou de quem era aquela voz. Ele pensou que era de quem? Ah, Eli está me chamando, porque só tem eu e Eli. Se eu estou ouvindo uma voz, a voz é de quem? É de Eli. Aí foi até lá. Pois não, senhor, o senhor me chamou. Aí ele disse, mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Versículo 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar. Então mais uma vez ele está pegando no sono, Samuel! Opa! Ele está me chamando de novo. Aí ele foi lá, volta a dormir. Versículo 7, leia em voz alta. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então, embora Samuel servisse a Deus, Deus para Samuel era um estranho. Ele não conhecia Deus. Lembra quando a gente era criança, que os nossos pais falavam assim, ó, não fala com estranho na rua. Quem ouviu isso do pai e da mãe? Ouviu? Quem fala isso para os seus filhos? E está certo. Não tem que falar com estranho. Para Samuel, Deus ali era um estranho. E tem gente na igreja, que está na igreja, que Deus para ela é um estranho. Ela estranha as coisas que Deus pede. Ela não consegue ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Pessoal, se eu te convencer a alguma coisa, se você fizer algo porque eu te convencer, depois alguém vai te convencer do contrário. Você não tem que fazer nada convencido por alguém. Deus tem que falar com você. Amém? Amém. E você tem que reconhecer que é Deus e tem que se submeter à voz dele. O problema é que quando Deus pede coisas que são difíceis da gente fazer, a maioria das pessoas se esquiva. Se ele diz assim, o Senhor é meu pastor, o que vocês acham dessa palavra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É boa? Quem acha ótima? Não é legal? De quem vem essa palavra? De Deus!
Olha só que bênção. Caiu 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sou atendido. Essa palavra é boa? De quem é essa palavra? É de Deus. Praga nenhuma te chegará, nem na tua tenda. De quem é essa palavra? É de Deus? Não é forte? Quem gosta dessa palavra? Olha que legal. Se alguém te ferir numa face, dá outra. Eita. Eita. Ô bispo, aí não. Eu digo que se alguém errar contra você, você tem que perdoar 70. Eita nós, bispo, aí é difícil. Aquele que rouba não rouba mais. Aquele que mente não minta mais. De quem é essa palavra? De Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. De quem é essa palavra? E não é boa? Tem gente que se ela arrancasse da Bíblia só o que ela gosta, ela vai ficar com um livrinho desse tamanho. Um livro assim, ó. Só com a parte que ela gosta. E eu não posso ser seletivo. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu obedeço à voz de Deus e tenho ela como guia para a minha vida, ou então eu vou ser guiado pelo meu coração, pelas vozes do mundo, pelo diabo, e eu vou me perder. Eu vou me perder, como Eli se perdeu. Houve um momento em que Eli ouvia a voz de Deus, depois não ouviu mais. Nesse momento, Samuel tinha em Deus ainda um estranho. Mas olha o próximo versículo. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar. E há de ser que se te chamar, dirás o quê? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi Samuel e se deitou no seu lugar. Então, Eli ensinou Samuel. Você vai responder diferente. Você vai dizer: fala que o teu servo, é só dar a direção que eu vou obedecer. Versículo 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali. Eu creio que Deus está aqui, gente. Você crê que Ele está aqui? E chamou como das outras vezes. E eu vou te dizer, olha aqui para mim. Tem gente que Deus está chamando como das outras vezes, para arrependimento. Mais uma vez, Deus te chama para você abandonar esse pecado. Mais uma vez, Deus usa a pregação, a mensagem, para te chamar, para ser um instrumento na mão dEle. E até hoje você não entrou no grupo. Mais uma vez, Deus está te dando oportunidade. Você que está afastado da presença de Deus. Se é Deus falando com você, eu não te conheço. Mas Deus está falando com você, que Ele não desistiu de você. Você que está aqui tendo uma vida dupla, a tua esposa não sabe o que você apronta, o teu marido não sabe o que você faz, mas você sabe. Deus mais uma vez está te chamando porque não quer te perder. Amém. Chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele disse: fala, porque o teu servo ouvi. E o que aconteceu? Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Então ali Deus se revela para Samuel, e Samuel dali por diante faz a diferença,
Porque Deus se revelou a ele. Ele substituiu Eli, ele consagrou Davi a rei, ele foi usado por Deus de uma forma magnífica, mas tudo começou aqui. Amém? Eu creio que hoje começa uma nova vida para quem crê. Mas você tem que ter ouvidos para obedecer à voz de Deus. Tem gente que Deus está falando para você já há um tempão para você se batizar nas águas, e você ainda não se batizou. Deus está falando com você há um tempão, mas ao mesmo lado, no mesmo momento que tem Deus de um lado falando para você se arrepender, existem vozes nesse mundo dizendo assim: não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. E não é Deus que manda para o inferno, é a pessoa que vai com as pernas dela, com as atitudes dela. Compreende, sim ou não? Cuidado com as vozes desse mundo. O que fez Eva cair foi a voz. Ela deu ouvidos à voz da serpente. O que fez Sansão cair foi que ele deu ouvido à voz da Dalila. Para determinadas vozes, pessoal, a gente tem que se fazer de quê? De surdo. Agora tem gente que só precisa ouvir uma vez. Tem um texto do livro de Salmos que Davi fala assim: Deus me falou uma vez e eu ouvi duas. É forte demais. Tem gente que Deus não precisa ficar explicando nada para ela. Deus fala vai, antes de Deus completar o i, a pessoa já foi. É isso que Deus quer encontrar em nós. Amém? Amém, pessoal? Essa disposição, afinal de contas, o filho conhece a voz do pai. O servo reconhece a voz do seu Senhor. Amém? A ovelha reconhece a voz do pastor. Você sabe que tem ovelha que se você chamar, ela não vem. Mas se o pastor dela vai, ela vai atrás. Porque ela reconhece a voz. Tem gente que está igual Judas. Anos ao lado do Senhor Jesus, ouvindo, mas não pratica. Olha o final de Judas. Tem gente que é como o jovem rico. Lembra que o jovem rico disse para Jesus? Que ele observava e conhecia a palavra desde a sua infância. Mas quando Jesus pediu para lhe fazer algo, aquela voz veio pesada demais. Ele não obedeceu. Agora, Zaqueu só precisou ouvir uma vez. O ladrão na cruz só precisou ouvir uma vez. Nós estamos falando da sua salvação. Eu lembro quando eu ouvi a voz de Deus, quando eu me entreguei para aquela voz, Deus deixou de ser um estranho para mim. Tem gente que conhece a Deus por informação, por testemunho na vida dos outros. Não, Deus quer se revelar para você como se revelou para Samuel naquela noite. Amém? E eu vou dizer uma coisa para você, não existe nada mais glorioso do que Deus se revelar para uma pessoa. Quando Deus se revela para você, não importa os outros, pessoal. Não importa o que as pessoas falam ou deixam de falar. Não importa, você não precisa mais da aprovação de ninguém. Antes eu ligava muito porque as pessoas pensavam a meu respeito. Eu queria ser aprovado pelas pessoas. Eu era inseguro, angustiado, depressivo. Mas depois que Deus se revelou, aí já era. Aí não importa o que os outros pensem ou deixem de pensar. É o que tem que acontecer com você. Amém? E essa voz te guia. Quando a voz de Deus nos guia, não importa a condição, não importa nada. E essa voz nos guia para a vitória aqui e nos guia para o céu. Amém, gente? Agora, se você não tem essa voz, você vai sempre precisar de alguém. Sempre. Quando você não tiver a atenção do seu marido, ou da sua esposa, ou de alguém, você vai ficar deprimido, angustiado. Se o obreiro ou o pastor não te atender, aí você vai ficar, porque você precisa de alguma voz. Não, pessoal, você precisa só da voz de Deus. Amém? Se você tiver essa voz dentro de você, já era. Quem quer essa voz? Quer mesmo? Mas tem um preço a ser pago. O ladrão na cruz ouviu uma palavra. A mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério,
Ela ouviu quantas palavras? Uma: vai e não peca mais. Quando Jesus fala vai e não peques mais, não é só com respeito ao pecado que ela havia cometido, para ela não cometer de novo. Mas Jesus sabia que saindo dali, ela seria julgada por outras pessoas. Quem havia perdoado ela foi Deus, foi Jesus. Então ela seria julgada. Alguém jogaria pedra nela e ela teria que perdoar, ela teria que manter o coração limpo. Vai e não. Você tem que ouvir a voz de Deus em todos os momentos. Amém? Por exemplo, tem gente que ela fala que ela é dizimista fiel, mas ela sabe que ela não é, porque ela toca no que é de Deus. E você não tem que dar o dízimo ou dar a oferta convencido por mim, porque se você faz algo convencido por mim, como eu disse, alguém te convence do contrário. Tem que ser uma atitude de fé proveniente da voz de quem? Da voz de Deus. São muitas vozes que a gente ouve, mas a gente só pode dar ouvido à voz de Deus. Amém? Tem gente que já esteve no altar, hoje não está mais. Tem gente aqui que já fez voto com Deus e quebrou. Está na hora hoje de você ouvir a voz de Deus. Você quer ser salvo? Quem quer caminhar para o céu? Só tem uma voz que guia para o céu. Qual? A voz que muitos aqui não têm ouvido. Então é hora de se consertar. Amém?